O crepúsculo dos deuses. A mitologia grega nasceu das brumas do tempo, emergindo das crenças arcaicas de um povo que tentava compreender o mundo à sua volta. Com deuses que caminhavam entre os homens, heróis que desafiavam o impossível e monstros que representavam o caos primitivo, os mitos gregos serviram como a primeira grande tentativa de explicar o inexplicável. Mas o que poucos sabem é que essa poderosa cosmovisão teve um fim, e não foi súbito, foi um processo lento, doloroso e irreversível. Nos séculos anteriores ao surgimento do cristianismo, o panteão grego reinava absoluto. Zeus, o senhor do trovão, comandava o Olimpo com mão de ferro. Atena, a deusa da sabedoria, orientava os governantes e estrategistas. Dionísio trazia o êxtase e a loucura, enquanto Hades governava os mortos. Os templos eram erguidos com riquezas inimagináveis. Sacrifícios eram ofertados. Festivais como as Dionísias e os Jogos Olímpicos celebravam os feitos dos deuses e dos heróis. Mas mesmo os imortais não estão isentos do esquecimento. O declínio da mitologia grega começou não com espadas ou incêndios, mas com ideias. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a desconstruir as narrativas míticas. Embora ainda respeitassem os deuses, eles plantaram a semente da razão em solo fértil. O questionamento filosófico, ainda que inicialmente coexistente com a religião, abriu as portas para um mundo onde os mitos já não eram a única explicação possível. Mas o golpe mais duro viria com a ascensão de uma nova fé, o cristianismo. Surgido nas periferias do Império Romano, essa nova religião propunha um único Deus, invisível, absoluto, eterno. Um Deus que não precisava de um Olimpo ou de rituais sangrentos. Um Deus que falava em amor, salvação e juízo final. Essa visão contrastava de maneira brutal com os deuses gregos, que eram passionais, caprichosos e profundamente humanos. À medida que o cristianismo ganhava força, o mundo antigo começava a mudar. O que antes era adorado, agora era visto como superstição. Os templos antissagrados se tornaram silenciosos. Os rituais desapareceram. E os deuses foram esquecidos. Mas o fim não foi apenas uma perda cultural. Foi uma batalha silenciosa entre mundos, o mundo mítico e o mundo monoteísta. E essa batalha deixou marcas profundas na história da humanidade. A morte da mitologia grega não foi apenas uma questão religiosa, foi também uma questão política. No auge de sua expansão, o Império Romano havia assimilado os deuses gregos, renomeando-os, mas mantendo suas histórias. Zeus tornou-se Júpiter, Afrodite virou Vênus, Ares se transformou em Marte. Assim, o panteão grego viveu sob nova identidade, mantendo sua força. Contudo, essa transição de nomes não significava que sua essência estivesse segura. No século IV d.C., algo extraordinário aconteceu. O imperador Constantino, após a famosa Batalha da Ponte Milvia, converteu-se ao cristianismo. Em 313 d.C., foi decretado o Edito de Milão, que legalizava a fé cristã em todo o império. Em poucos anos, o cristianismo não era mais uma religião perseguida. Agora era a fé dos imperadores. O mundo havia mudado de eixo. Essa transformação foi um divisor de águas. Aos poucos, práticas pagãs foram proibidas. Os cultos aos deuses antigos foram taxados de heresia. Os sacerdotes foram silenciados. Os templos profanados. Muitos foram convertidos em igrejas cristãs. E onde antes havia oferendas aos deuses, agora se entoavam cânticos ao Deus único. A resistência existiu, mas foi esmagada. Os últimos filósofos neoplatônicos tentaram manter vivo o fogo da mitologia, mas seus esforços foram em vão. O fechamento da Academia de Atenas, em 529 d.C., por ordem do imperador Justiniano, foi o golpe final.
A instituição, fundada por Platão, era um dos últimos redutos do pensamento pagão. Seu fim simbolizou o encerramento de uma era. Com o tempo, os próprios gregos deixaram de crer em seus deuses. A fé que movia multidões, que inspirava heróis e fundava cidades, tornou-se lenda. As histórias passaram a ser tratadas como mitos, e mito passou a significar mentira. A linguagem denunciava a mudança de mentalidade, e o que antes era religião, agora era literatura. Mesmo assim, a mitologia grega não desapareceu totalmente. Ela encontrou refúgio em um novo espaço, a memória. Os deuses se retiraram do mundo real e passaram a habitar as páginas de livros, os salões das universidades e, séculos depois, as telas de cinema. A destruição da mitologia grega não se deu apenas por leis imperiais. Houve uma força ativa e muitas vezes violenta por trás dessa substituição religiosa: os missionários cristãos. Monastérios foram erguidos sobre antigos santuários. Padres denunciavam os cultos antigos como obras do demônio. O que antes era considerado divino passou a ser visto como diabólico. Missionários percorriam cidades e vilarejos, destruindo imagens, queimando escritos e convertendo à força quem se recusasse a abandonar os deuses antigos. Os festivais pagãos, considerados escândalos públicos, foram abolidos. Os ritos iniciáticos foram suprimidos. O conhecimento tradicional foi descredibilizado. Documentos da época relatam episódios de destruição simbólica e material. A estátua de Zeus em Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi desmontada. O templo de Apolo em Delfos, local de oráculos e visões, foi saqueado. O oráculo de Delfos, que por séculos orientou reis e generais, caiu em silêncio. A nova religião não deixava espaço para a coexistência. Para os cristãos da época, o politeísmo era idolatria. A idolatria, por sua vez, era pecado mortal. Em nome da salvação, travou-se uma guerra espiritual. E nessa guerra, os deuses gregos foram banidos. Os poucos que ainda tentavam manter os ritos antigos eram perseguidos, acusados de feitiçaria ou heresia. As mulheres, muitas vezes sacerdotisas, foram alvo especial dessa repressão. Consideradas bruxas, foram presas, torturadas ou mortas. O feminino sagrado da Grécia Antiga foi esmagado sob o peso do novo dogma. Com o passar das gerações, a memória dos deuses foi se apagando. Crianças passaram a aprender histórias bíblicas no lugar dos mitos heróicos. As epopeias foram substituídas por sermões. O que era símbolo de sabedoria, poder e transcendência, agora era chamado de superstição. Mas, curiosamente, quanto mais os deuses eram apagados, mais crescia o fascínio por eles. O mito começou a ser redescoberto por estudiosos, poetas e artistas. Uma força ancestral adormecida aguardava silenciosamente o momento certo para renascer, não como religião, mas como arte e mistério. À medida que os séculos avançavam, o mundo grego se tornava irreconhecível para aqueles que haviam vivido à sombra dos deuses. O silêncio que se instaurou nos templos era mais do que a ausência de vozes. Era o vazio do divino que havia sido arrancado à força. Colunas em ruínas, altares tomados por ervas daninhas, esculturas partidas ao meio, tudo denunciava a queda de uma civilização espiritual. Os antigos sacerdotes e sacerdotisas, que antes carregavam os mistérios sagrados, agora viviam na clandestinidade ou haviam desaparecido. A sabedoria dos ritos foi se perdendo, passada em sussurros ou morrendo com seus guardiões. As cidades que antes pulsavam com festivais religiosos tornaram-se centros cristãos fervorosos, com igrejas erguidas sobre os escombros dos santuários pagãos. A geografia sagrada foi reconfigurada, e os locais onde os deuses se manifestavam tornaram-se proibidos ou amaldiçoados. Essa transição deixou cicatrizes na psique coletiva.
povos inteiros aprenderam a temer aquilo que antes veneravam. Os deuses que representavam virtudes, paixões e forças da natureza foram demonizados. O trovão de Zeus agora era associado à ira de Deus. As visões de Apolo passaram a ser classificadas como enganos demoníacos. Os antigos mitos foram tratados como fábulas perigosas que poderiam corromper a moral cristã. A destruição não foi apenas física, mas simbólica. Os deuses gregos representavam a multiplicidade do humano, força, beleza, raiva, sabedoria, loucura. Ao serem substituídos por uma moral única e rígida, o ser humano perdeu algo essencial de sua identidade. O politeísmo permitia a coexistência de contradições. Já o monoteísmo impunha uma verdade absoluta. Apesar disso, a memória persistia. Mesmo com a repressão, alguns mitos sobreviveram em obras literárias como a Ilíada e a Odisseia, que escaparam da censura por serem considerados clássicos. Essas obras mantiveram viva a chama do mito. Em silêncio, elas esperavam sua hora para renascer. Essa resistência velada é uma prova de que, embora os templos fossem destruídos, os mitos jamais foram totalmente vencidos. Enterrados sob os escombros da intolerância, aguardavam o despertar da humanidade para reencontrar seus próprios arquétipos. No final da Idade Média, algo extraordinário começou a acontecer. A Europa, mergulhada em séculos de escuridão espiritual e intelectual, iniciou um processo de redescoberta, o Renascimento. E foi nesse momento que os deuses gregos começaram a emergir das sombras do esquecimento. Artistas como Botticelli, Michelangelo e Leonardo da Vinci redescobriram os antigos mitos. Suas obras representavam cenas mitológicas com beleza e reverência, transformando o que antes era considerado profano em sublime. A mitologia, antes silenciada, voltou a falar. Não mais em oráculos ou templos, mas por meio das artes. Nos séculos seguintes, filósofos e escritores começaram a estudar os mitos sob uma nova ótica. Os deuses já não eram objetos de adoração, mas símbolos universais. Carl Jung, no século XX, interpretou as figuras mitológicas como arquétipos do inconsciente coletivo. Freud viu nos mitos pistas da psique humana. Assim, as narrativas dos deuses passaram a ser vistas como espelhos da alma. O que é fascinante é que, mesmo banida como religião, a mitologia grega nunca desapareceu completamente. Ela foi incorporada ao imaginário coletivo. Os nomes dos planetas, por exemplo, ainda hoje remetem a deuses romanos, derivados dos gregos. O teatro, a psicologia, a literatura e o cinema continuam bebendo dessa fonte milenar. Filmes como Fúria de Titãs, Percy Jackson, ou até mesmo obras como Cavaleiros do Zodíaco, trouxeram os mitos de volta ao mainstream. Jovens de todo o mundo passaram a conhecer Zeus, Hades, Atena, Apolo. E embora essas representações muitas vezes distorçam os mitos originais, elas cumprem um papel crucial: manter viva a memória dos deuses. A mitologia grega, portanto, não morreu. Ela se transformou. Deixou de ser fé para tornar-se símbolo, deixou de ser culto para tornar-se arte. E nessa transmutação encontrou uma forma de sobreviver onde o dogma não pode alcançar: na imaginação humana. A história do fim da mitologia grega não é apenas sobre perda, é também sobre resiliência. Os deuses gregos foram arrancados dos altares, mas encontraram refúgio no mais profundo da alma humana. Eles deixaram de ser reais no mundo externo, mas tornaram-se eternos no mundo interior. Zeus, com seu trovão, não desapareceu. Ele vive cada vez que enfrentamos nossas tempestades internas. Atena continua a nos inspirar sempre que buscamos sabedoria e justiça. Hades nos lembra da inevitabilidade da morte e da importância de honrar os mortos. Cada deus grego representa uma força viva da condição humana,
e por isso, mesmo sem templos, continuam presentes. O fim da mitologia grega não foi um simples colapso religioso, foi uma mudança de paradigma. O mundo saiu da pluralidade de símbolos para uma narrativa única. Mas essa unicidade teve seu custo. A complexidade humana, antes representada em múltiplas faces divinas, foi reduzida. E é por isso que hoje, ao revisitarmos os mitos, sentimos algo profundo, uma saudade arquetípica de algo que nos foi tirado. Essa saudade é o que nos move a buscar os mitos novamente. Em tempos de crise espiritual, o ser humano retorna às origens e encontra nos deuses gregos, tão humanos quanto divinos, um reflexo de si mesmo. A moral dessa história é clara. Mesmo que apaguem nossos símbolos, mesmo que queimem nossos livros, a essência do mito é indestrutível. Ela vive onde nenhuma autoridade pode alcançar, na alma de cada ser humano. E enquanto houver alguém para contar, ouvir e sentir essas histórias, os deuses gregos jamais morrerão. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.